Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não sei se ficou claro para todos, mas a gente decidiu, ao longo desse mês, usar uma linguagem um pouco mais lúdica. Então a gente pensou num símbolo, algo que simbolizasse a família e a mesa, onde a gente senta para comer, se não todos os dias. Eu acho que todas as famílias em algum momento do ano se reúnem, seja Natal, Páscoa, aniversário de alguém, enfim. E a gente pensou na cadeira, para simbolizar exatamente os nossos momentos. Por exemplo, no primeiro domingo, a gente falou sobre a cadeira vazia. Quantas vezes no meio da família há uma ausência, às vezes física, às vezes emocional. E a gente percebe que em algumas famílias está faltando. Alguém que deveria estar ali não está mais. E, irmãos, infelizmente parece que é a maioria. Quando a gente olha para uma sociedade tão quebrada e tão mexida, quantas famílias vivem a partir de ausências? No domingo passado a gente falou sobre a cadeira entulhada. Quantas vezes a nossa vida está tão cheia, mas tão cheia de coisas, que a gente não consegue viver, a gente não consegue aproveitar aquele momento, a gente está sempre pensando no amanhã, sempre preocupado como vai ser, como que a gente vai resolver esse ou aquele problema, aquela dívida, aquela questão, e o nosso coração caminha pesado. A gente trabalhou um pouquinho, e hoje a gente vai falar sobre a cadeira restaurada. Uma cadeira que foi quebrada, mas que foi trazida de novo para o convívio, para ser usada. Primeiro pensamento que eu tenho, quando eu comecei a trabalhar essa mensagem, é que talvez nos escape, porque a gente vive uma ilusão de redes sociais, né? Quando às vezes a gente olha colegas, amigos, ex-colegas de faculdade, de trabalho, a gente automaticamente foi ensinado a comparar nossas vidas com as das outras pessoas. E as das outras parecem tão lindas, né? Tão cheia de alegria e de luz. Mas a primeira verdade que a gente precisa enfrentar nesse mês da família é que não existe a família perfeita. Você acredita nisso? Você entende isso? Não existe família perfeita, não existe igreja perfeita, não existe o trabalho perfeito. Então, o nosso trabalho sempre vai ser diariamente lidar com as impossibilidades, de mudar situações, de mudar pessoas e de mudar a si mesmo, porque nós não somos perfeitos. E a gente fala assim: poxa, como que eu queria que a minha vida fosse assim, que a minha família fosse desse jeito, que o meu marido, a minha esposa, o meu filho fosse desse jeito, como eu desejava estar em outro momento. Só que a gente precisa encarar essa verdade e ir até Cristo para que Ele restaure aquilo que pode e aquilo que deve ser restaurado. Nem tudo, nem sempre cabe, mas a nossa fé precisa nos levar. Como é que é a sua família? Quando você pensa na sua casa, quando você pensa
na sua situação hoje, atual, que áreas precisam de restauração? Que áreas da sua vida precisam ser restauradas? Precisam ser remodeladas? Guarda essa pergunta, ou talvez vá trabalhando com ela dentro de você, porque a gente agora vai acompanhar um pouco a história de Zaqueu. Quem é Zaqueu? Antes de saber quem é Zaqueu, a gente precisa saber que ele vivia na cidade de Jericó. Eu não sabia, não sei se você sabe, mas Jericó era uma cidade rica. Sabe o que significa a palavra Jericó? Você sabe? Lugar de fragrância. Porque a cidade era conhecida por suas plantas e seus bosques aromáticos. Eu não sabia disso. Eu fui pesquisar e descobri que ela era também uma cidade que tinha fontes termais, águas quentes. Por isso os reis de Israel tinham seus palácios de inverno em Jericó. Os sacerdotes gostavam de morar lá. Então você já começa a imaginar que não era qualquer cidade. Era uma cidade onde o dinheiro circulava, onde as principais pessoas estavam lá. Lugar ideal para um publicano se tornar rico. A Bíblia nos diz, na história que a gente acabou de ler, de Lucas 19, de 1 a 10, que Zaqueu não era só um publicano. Ele era o chefe dos publicanos. E esse é o único lugar no Novo Testamento inteiro que se fala sobre um chefe dos publicanos. Então a gente não tem ideia do alcance de Zaqueu. Se ele chefiava os publicanos da cidade, da região ou mesmo do país. Mas a gente já começa a ter uma ideia de que Zaqueu era muito rico. Sabe o que um publicano fazia? Você já deve ter ouvido isso algumas vezes, mas eu acho que é bom a gente enfatizar. Um publicano era alguém autorizado por Roma, que era o império que dominava Israel nessa época, a cobrar impostos. É a mesma coisa que os pedágios fazem hoje. É uma autorização pública para nos roubar, para cobrar mais do que devem, para que o lucro fique com eles. É justo, não é justo? Nesse tempo, os publicanos eram conhecidos por pedir muito mais. Então havia uma certa licitação, então você oferecia algo a Roma. Eu vou cobrar, sei lá, vou pagar por mês tanto. Tá bom, você pode ser o publicano dessa estrada aqui, todo mundo que passar, você pode cobrar imposto. Mas não era como hoje, que o carro para na cancela. Naquele tempo as pessoas iam e vinham, e o que fazia elas pagarem, tenha certeza, era a força. Porque Roma cedia o seu exército para extorquir, para arrancar à força o valor que o publicano decidisse cobrar pela cara do indivíduo que estivesse passando, pelo tanto de mercadoria que ele estivesse trazendo. Aí você já começa a entender porque Zaqueu não era, e os publicanos em si não eram pessoas amadas. Quanto mais eles cobrassem, mais eles teriam lucro. E eles trabalhavam para um império que dominava Israel. Aqueles que tinham o mínimo de identidade religiosa, de identidade patriótica, eles odiavam Roma. Porque Roma não só arrancava de Israel a sua independência, a sua autoridade, mas era uma afronta a Deus. Como assim um povo de Deus é dominado por um povo pagão? Ou um povo que tem tantos outros deuses que a gente sabe que não são deuses? Então era mais do que uma questão política. E quando alguém de Israel trabalhava para Roma, era uma alta traição. Por isso os publicanos eram odiados e eram contados, por exemplo, entre as prostitutas. Não, esse cara aqui está fora, ele não vai ser salvo. Ele não tem esperança de salvação. Você está lembrando de algumas pessoas hoje em dia? Você olha assim, não é possível que esse cara vá para o céu. E é por aí. Se um publicano já é odiado, imagina o chefe desse esquema de corrupção. Imagina você pegar o chefe do esquema de corrupção e falar, cara, esse cara enriqueceu às minhas custas. Esse cara é rico porque eu sou pobre. Esse cara arrancou o meu dinheiro indevidamente. Cara, você começa a imaginar o quanto Zaqueu não era bem querido. E aí,
No meio da história, ou lá no verso 3, 4, o texto começa a dizer que Zaqueu começa a buscar ver quem era Jesus. Depois de apresentar quem ele era, o verso 3 vai dizer que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia, porque ele era baixinho. Aí você imagina a cena, Jesus está passando por Jericó. Eu fiquei pensando, só para a gente tentar elaborar um pouquinho as possibilidades. A gente pode dizer que esse era o dia mais importante da cidade de Jericó. Ninguém sabia, mas era a última vez que Jesus ia passar por ali. Daqui a uma semana, Jesus iria morrer numa cruz. E ele decide que Jericó fazia parte da sua rota, indo para Jerusalém. As pessoas se acotovelavam para ver Jesus porque ele era uma celebridade daquele tempo. Ele afrontava os poderosos, ele falava de um jeito como quem tinha autoridade, mas não somente isso, ele transmitia amor. As pessoas conseguiam perceber o amor de Deus através dele. Ele era alguém sem igual e é alguém sem igual. Por isso que todo mundo se ajuntou para ver, inclusive Zaqueu. E eu acho que é interessante da gente perceber isso, é que no meio dessa confusão toda, e a gente já leu a história e já sabe, Jesus passa no meio da cidade de Jericó, uma cidade de reis e sacerdotes, e a única pessoa salva é o publicano, odiado por todos. É irônico. Para a gente acrescentar um pouquinho, no final do texto do capítulo anterior, tem a cura do Bartimeu, que é o cego de Jericó. Então ele ouve Jesus passando e ele grita, Jesus, filho de Davi, e ele é curado e é salvo, como Zaqueu. É só para a gente pensar um pouco na ironia de tudo. As pessoas que estavam seguindo Jesus se achavam, com certeza, mais justas e melhores do que Zaqueu, porque os seus pecados não eram como os dele. Zaqueu, ao tomar a decisão de ver Jesus, ele se arrisca de muitas maneiras. Primeiro, por causa da sua constituição física. Para a Bíblia dizer que ele era baixinho, ele não era mediano. Ele devia ser quase um anão no meio das pessoas. Era algo que destacava nas suas características. E no meio de uma multidão em que Jesus estava no meio, todo mundo se acotovelando para ver ele lutar por um lugar naquele povo que o odiava, era um risco muito grande. Eu quero que você perceba tudo que Zaqueu está colocando em jogo quando ele decide ver Jesus. Não é um showzinho que ele vai lá, vou lá ver por curiosidade o que está acontecendo. Não é quando a gente vai no centro da cidade ou algum outro lugar que de repente começa alguém a tocar uma música ou fazer uma apresentação e junta aquele círculo e você está na hora do seu almoço, você para só para ver. É mais do que isso. Ele decide, ele sabe o preço que ele vai pagar. Tanto é que ele era alguém esperto, dá para você perceber, porque ele não tem a intenção de lutar por um lugar, porque ele sabe que ele vai perder. E eu acho que isso é legal de perceber, porque Zaqueu transforma o seu problema, não sei se a palavra certa é transformar, mas ele pega esse problema e ele encara de frente. Ele não fica se lamentando, como eu sou baixinho, se eu fosse alto eu veria Jesus. Poxa, eu até estava disposto, mas caramba, eu não posso. As pessoas não deixam eu chegar. A gente não faz isso? Lambendo as feridas? Essas pessoas estão aqui na minha frente. Quando eu queria ver Jesus, meu coração está pronto. Não deu. Ele não está nem aí, ele quer ver Jesus e ele vai ver Jesus. Então, se ele tenta entrar no meio da multidão e tem a certeza de que as pessoas provavelmente tenham sido mais intensas em não deixá-lo passar, porque ele era quem ele era, e ele coloca em risco a sua reputação,
ele não para aí, ele sobe numa árvore. E eu já falei aqui em algumas outras pregações, você deve lembrar, subir numa árvore para Zaqueu é se rebaixar. Era coisa de moleque. Ele, o maioral dos publicanos, rico, subir numa árvore era dar uma de moleque. Eu fiz essa comparação, lembro? Imagina você pensar num político ilustre, num juiz, ou seja lá, quem para você é uma referência de honra, pegar essa pessoa subindo numa árvore, falar assim, pô, é estranho, parece que as coisas não conectam, mas Zaqueu não desiste, então seja qual for a barreira que ele deve enfrentar, ele segue. Seja lá o que ele tem que fazer, ele joga alto. E aí ele corre na frente, sobe na árvore e fica ali esperando Jesus passar. Ele não se importa pela posição que ele ocupa, ele abre mão da sua vaidade, do seu orgulho, dos traumas que ele provavelmente deveria ter por ser muito baixinho. Ele sobe na árvore porque ele precisa ver Jesus, ele sabe disso. E interessante, na história, diz que quando Jesus chega bem no lugar onde Zaqueu se encontrava, Zaqueu podia só ver Jesus. Ele faria tudo isso só para ver Jesus passar. Talvez ouvir algumas palavras, mas a princípio ele só ia ver Jesus passar, para ele já valeria. Mas Jesus simplesmente para embaixo da árvore, olha para o alto, o texto diz isso, e fala, Zaqueu, desce. Eu peguei o texto da versão A Mensagem, que eu achei bem interessante, que diz assim, Zaqueu, desça depressa. Hoje é o dia de eu me hospedar na sua casa. Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia. Feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. E as pessoas ficaram muito felizes pela misericórdia de Jesus. Olha como Jesus é bom. Olha como ele é legal de atender justo essa pessoa que tanto precisa dele. Não, as pessoas fizeram o que a gente faz. O texto da mensagem diz assim, os que estavam presentes se sentiram indignados e reclamaram como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido. Como é que Jesus se sente tão à vontade com um bandido? Só para a gente mexer um pouquinho, é a mesma coisa que se hoje Jesus estivesse aqui e ao invés de ele vir à igreja falar com a gente, aí dependendo da sua linha política, ele fosse jantar ou com Lula ou com Bolsonaro, ou seja lá com quem for, e fala assim, não acredito que Jesus, em vez de vir para cá, para um lugar santo, foi lá falar com essa figura, aí você bota os seus adjetivos, é essa revolta que esse pessoal aqui sentiu. É essa revolta de perceber que, ao invés de Jesus se doar para aqueles que eram tão bons, ele vai se doar justamente para aqueles que eram maus. A multidão costuma ser um empecilho, e eu acho que todo mundo já experimentou isso, né? Você quer mais de Deus, você quer dar mais um passo, você quer se comprometer, mas você tem receios. O que vão dizer? O que seus amigos, o que a sua família, o que as pessoas, o que a opinião pública vai falar? E é sempre uma barreira, porque não só Zaqueu e o próprio Jesus, mas todos nós somos pressionados pelo que as pessoas acham de nós. E eu acho que Zaqueu e Jesus também, nesse caso, são um exemplo sensacional de como a gente precisa tratar isso. O que é importante, o que é verdade, o que é certo, a gente precisa viver. Independente do que as pessoas vão pensar ou vão falar de nós. No texto anterior, o cego Bartimeu fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas mandam ele calar a boca. Fica quieto, cara, para com isso. Sabe o que ele fez? Ele gritou ainda mais alto, porque para ele era oportunidade. E ele aumentou ainda mais a sua voz ao ponto de Jesus falar, o que é isso? Espera aí, não, deixa ele vir. Vem aqui. E cura o cego. Quantas vezes a gente precisa gritar mais alto, ao invés de nos calar? Pense um pouco nas situações que você tem vivido,
E é óbvio que a gente precisa respeitar, ter cuidado, família, as pessoas, amigos, pessoas que estão ao nosso redor merecem o nosso respeito e carinho, mas existe um limite quando a gente está falando principalmente da coisa mais importante para a nossa vida, que é a salvação em Cristo. Para a gente fechar a história e pensar um pouquinho sobre ela, o texto diz que Jesus, ele dá de presente a salvação. Talvez a gente se confunda aqui porque Zaqueu dá metade dos seus bens. Mas ele não faz isso para ser salvo. Ele faz isso porque ele foi salvo. E a gente precisa entender essa dinâmica na nossa vida. Ser salvo e caminhar com Cristo é deixar para trás o pecado. É se arrepender. Dia após dia, ser transformado. A gente precisa encarar cada coisa que nós temos vivido e entender que caminhar com Cristo vai exigir muitas vezes de nós a radicalidade de abandonar, de dizer não para muitas coisas que vão sendo colocadas e parecem tão inofensivas, mas quando você começa a perceber, essas coisas se levantam como um muro entre você e Deus. O mais lindo é como o texto se encerra, porque ele diz, o próprio Jesus falando, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele não veio para aqueles que não precisam dele. Ele veio para buscar. E essa palavra é muito linda. Quando você percebe que Jesus não está parado, esperando você vir até ele. E eu entendo isso, irmãos. Na minha vida, eu percebo, no meu momento de conversão, o quanto Jesus me buscou. O quanto eu fui várias vezes confrontado, quantas vezes pessoas ao meu redor foram instrumentos de Deus para que eu desse um passo que faltava, que era abrir o meu coração, que era rejeitar coisas que me impediam de viver Cristo. E eu percebia Jesus me buscando. Eu percebia Jesus usando pessoas e situações ao meu redor para que eu tivesse um encontro real e verdadeiro com Ele. Não foi só um fruto da minha vontade de ir até Jesus, Ele me buscou. E Ele me salvou. Jamais eu, com os meus próprios pés, iria até Jesus. Jamais, na minha própria vontade, eu teria percebido que, de fato, eu precisava de Jesus. Eu não sei o que aconteceu na vida de Zaqueu, mas, para a gente aplicar, eu acho que Zaqueu tomou duas decisões contra a lógica da multidão, da sociedade, que nos ensinam como a gente precisa proceder na nossa própria vida. A primeira coisa que eu vejo que Zaqueu fez e que a gente precisa fazer é se perceber uma cadeira quebrada. Quando eu pensei em cadeira restaurada, a cadeira só pode ser restaurada quando ela está quebrada. Isso faz sentido para você? Se você não está quebrado, você não precisa de restauração. Se você não está quebrado, você não precisa ser consertado. E o primeiro passo que Zaqueu dá ao buscar Jesus é declarar que ele está quebrado. Eu fiquei pensando um pouco que Zaqueu é a figura da pessoa bem-sucedida. Não sei qual era a história familiar dele, de onde ele veio, mas a gente sabe que ele era baixinho e provavelmente foi posto de lado tantas e tantas vezes, mas ele chega ao posto de ser chefe dos publicanos. Chega ao ponto de ser muito rico. E aí, a gente tem essas imagens na nossa cabeça, né? Que uma história de sucesso é alguém que, como Zaqueu, chegou no topo da sua carreira, alguém que tem poder, alguém que tem o temor e o respeito dos seus inimigos, alguém que tem uma aposentadoria gorda, garantida para o resto da vida. Zaqueu tinha essas coisas. A gente acha que sucesso é você fazer parte do time vencedor. Zaqueu estava aliado com os romanos. Percebe que a vida de Zaqueu, para nós, hoje, via de regra, é uma história de sucesso. Se você tira ele
da situação da Palestina, que era uma sociedade muito religiosa e que imprimia esse ódio, além do político religioso, sobre a vida dos publicanos, ele é o que muitos de nós perseguimos todos os dias da nossa semana. Zaqueu é o cara que muitos de nós queríamos ser. O cara que tem dinheiro, o cara que venceu na vida, o cara que está no topo da cadeia alimentar, o cara que pode fazer o que quiser. E mais, eu fiquei pensando, quantos de nós, irmãos, não lutamos com Deus, brigando mesmo com Ele por não ter essas coisas? Deus, por que meu salário não é maior? Deus, por que eu não recebi aquela promoção? Deus, por que eu não tenho um futuro já garantido depois de tantos anos trabalhando? Ansiamos por estar nessa posição de Zaqueu. E muitas vezes a gente julga que só vai ser feliz quando chegar lá. É nosso ideal de felicidade. Achamos que a vida não é tão boa, porque a gente não tem as coisas que Zaqueu tinha. Para mim isso é um choque de pensar, porque Zaqueu não se deixa iludir. Ele chega ao ponto de saber que, apesar de ter todas essas coisas, ele precisava de Jesus. Ao ponto de botar essas coisas em xeque, ser humilhado e xingado pela multidão, pela simples oportunidade de ver Jesus. Zaqueu entendeu que sem Jesus na sua vida, ele era uma cadeira quebrada. E ele foi corajoso e firme o suficiente para tirar a máscara e falar: olha, eu pareço sucesso, eu pareço ter todas as coisas que todo mundo tem, mas isso não me basta. E aí eu cheguei à conclusão de que muitos de nós, a gente precisa admitir que a nossa cadeira está quebrada, em muitos sentidos. E talvez essa seja a nossa maior dificuldade hoje, irmãos. Porque quando a gente busca as coisas que Zaqueu tem como centro da nossa vida, essa busca só confirma o quanto a gente se encontra quebrado. Quando o centro da nossa vontade está nessas coisas que Zaqueu tinha e jogou fora para ter Jesus, essa é uma prova clara de que a nossa cadeira está quebrada. E a gente é convidado por Deus para agir como Zaqueu, percebendo que a maior parte das coisas que a gente passa a vida inteira buscando, não só não nos satisfaz, como ainda nos afasta ainda mais de Deus. Você acha que você é uma cadeira quebrada? Você acha que você precisa de Jesus hoje para mudar aspectos, situações da sua vida? O Filho do Homem veio buscar e salvar as cadeiras quebradas dessa vida. Veio buscar e salvar ao que está perdido. Ao que entende: Senhor, eu não posso mais. Eu cheguei no meu limite, daqui eu não consigo mais seguir. A segunda atitude de Zaqueu, e eu acho que é outro pilar que a gente coloca na nossa vida sem perceber, é acreditar que Jesus pode lhe restaurar. Como a gente tem dificuldade de acreditar que Jesus pode mudar as coisas, inclusive minha vida e minha família. A gente até vê Ele fazendo algumas mudanças em outras pessoas, mas em mim, não, Jesus não vai agir dessa maneira. Certamente, Zaqueu ouviu o quanto Jesus tinha aberto o caminho de outros publicanos até Deus, e ele queria ver quem era esse homem que amava os publicanos, enquanto todos odiavam, enquanto todos tacavam pedra, enquanto os sacerdotes apontavam os dedos. Jesus amava os publicanos. Jesus amava os publicanos. E aí Zaqueu acreditou que aquele homem que tratava os publicanos de maneira diferente poderia consertá-lo, poderia olhar para ele. E a sua fé não foi frustrada. Você acredita que Deus pode mudar você? Você acredita que Deus pode mudar a sua família? Eu acho que Deus nos chama essa manhã para entender que no mundo quebrado que a gente vive, no mundo quebrado que nos cerca, a gente jamais vai dar conta de tudo.
A gente vai falhar o tempo todo. E a gente vai se perceber incapaz de seguir sozinho, de dar conta das coisas que estão na nossa mão. E essa, para a gente, precisa ser a prova de que o pecado entrou no mundo e destruiu a nossa capacidade de ser sozinho, de viver a partir de nós mesmos. E mais uma vez, isso deve nos levar à restauração e não a mais isolamento e mais luta para tentar dar conta, porque a nossa maneira de dar conta é isolar algumas áreas da nossa vida e focar em outras. A gente ignora talvez a família, talvez pessoas, talvez o relacionamento e foca no trabalho, ou talvez você mude o seu foco em outra área, mas a gente sempre sente que está devendo alguma coisa a alguém ou alguma área da nossa vida. Você se sente assim? É isso que Jesus vem mudar. Fala, olha, eu posso. E é tão legal perceber que, de alguma maneira, Deus faz com que a igreja seja uma revelação disso. Porque a gente tem visto ao longo desse mês que a família e a igreja são duas faces do mesmo aspecto que Jesus está apontando para a gente. Nós precisamos viver em família e nós precisamos viver em igreja, porque sozinho não somos capazes. E aí alguém vem, estende a mão, nos levanta, e quando a gente está melhor, a gente vai lá e levanta outro. A gente se mete um pouquinho na vida do outro e dá boas dicas e ajuda aqui ou naquela área, ou simplesmente é um ouvido para ouvir as lamentações, mas sozinho a gente não consegue. Zaqueu, ele rompeu o isolamento que muitos de nós construímos ao redor de nós. É tão mais confortável viver sozinho, é tão mais simples você lidar só com você e com seus problemas, mas ainda que a gente se isole, a gente ainda assim não dá conta. Parece que as coisas são demais. Experimenta. Eu tenho desafiado algumas pessoas, a partir do momento em que você entende que a sua vida não é o bastante, e você começa a olhar ao teu redor, a ajudar as pessoas ao teu redor, a se importar mais com o outro, a sua vida começa a entrar numa dinâmica que é sobrenatural. Você não tinha tempo para você, mas quando você dedica tempo a outros, parece que agora as coisas se encaixam. Parece que agora Deus vai resolvendo as coisas. Eu acho que Zaqueu seguiu por esse caminho porque, pensando na lógica da sociedade, ele se bastava, ele tinha todo o dinheiro, ele podia contratar quem ele fosse, mas isso não é suficiente. E se você continua buscando essa vida para resolver os seus problemas hoje, eu quero te dizer que Zaqueu já experimentou e chegou no máximo, chegou no topo disso e descobriu que não era suficiente. Ou a gente continua no caminho do velho Zaqueu, tentando ter mais dinheiro, mais poder, mais independência, para chegar lá no final e descobrir que não adiantou de nada. Ou a gente toma a atitude que ele tomou, de colocar tudo isso em xeque para ter Jesus, para viver a vida que Jesus nos oferece. Os dois movimentos levam Zaqueu a viver a restauração. Se identificar como uma cadeira quebrada e acreditar que Jesus pode consertá-la. Independente do mal que ele tinha feito para toda uma cidade, para todas aquelas pessoas que o odiavam. Na verdade, essas são as boas novas do Evangelho. Deus agindo para derrotar toda oposição ao seu reino, todo o mal. E eu acho legal a gente entender que toda palavra, todo milagre, toda ação de Jesus é um ataque contundente ao mal em todas as suas formas. Quando a gente pensa em tudo que Jesus fez, ele enfrentou a dor, a doença, a depressão, a possessão demoníaca, a imoralidade, a justiça própria, os relacionamentos humanos defeituosos, a fome, a pobreza, a morte. Jesus enfrentou todas as áreas que o mal tocou e que torna a nossa vida tão pesada. É mais do que coisas pontuais, palavras pontuais. A gente precisa perceber que tudo isso foi um ataque frontal ao mal, que torna a nossa vida miserável, vazia, incompleta. E a percepção seguinte só pode ser uma. Eu só vou encontrar a completude, eu só vou encontrar a restauração, eu só vou ser consertado a partir de Jesus.
Como é que está a sua vida? Grava esse último versículo. Lucas 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio roubar, veio buscar e salvar o perdido. Eu estava lendo uma frase esse dia, até pedi para o Davidson separar. Eu achei interessante porque ela traduz um pouquinho isso. Diz assim, ó, Deus não está chocado, surpreso ou enojado quando estamos desencorajados. Ele sabe onde vivemos. Ele sabe que somos fracos. E é por isso que quando estamos sobrecarregados, Ele diz, venha, eu vou te dar descanso. Jesus não se enoja, não se choca. Ele não fica afastado por causa do tipo de vida que a gente vive. É justamente o contrário, o movimento dele é de busca. É o pastor que vai buscar a ovelha que se perdeu. E você é essa ovelha. Você entende isso? Que você é essa ovelha? E que se uma vez você já aceitou o evangelho, e eu acho que a gente tem pecado demais nesse ponto, irmãos, porque a gente entende que uma vez que a gente aceitou a Cristo, a gente veio para a igreja e o evangelho mudou muitos aspectos da nossa vida, a gente acha que acabou, que a gente já não é mais a ovelha perdida, mas esse é um processo para a vida inteira. Ainda há muitas áreas na minha vida e na sua que precisam ser resgatadas, transformadas, redimidas pelo poder do sangue de Jesus. E cada vez que a gente acha que pode caminhar sozinho, que a gente fala para Jesus, olha, pode deixar que daqui eu vou. Pode ter certeza que você vai pegar atalhos que vão te levar para lugares tortuosos. Eu quero te desafiar essa manhã a mais uma vez estar aos pés da cruz. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu quero repetir. Eu descobri, irmãos, que ao longo da nossa vida a gente precisa viver várias conversões. Existe a primeira e grande conversão, que você abre o seu coração para viver Jesus, para ser perdoado pelos seus pecados, mas a gente precisa ter outros grandes encontros em que a nossa vida tem um antes e depois, um aprofundamento da nossa fé, um mergulhar de cabeça. E enquanto a gente tem resistência, como Zaqueu tinha, nada muda. A partir do momento que Zaqueu dá um pulo e mergulha de cabeça, as coisas começam a mudar. E a minha pergunta para encerrar é: aonde você tem se segurado? Quais são as coisas que Deus tem falado ao seu coração e você tem retido? Você tem dito não, talvez por medo da multidão, talvez por medo do que os outros vão pensar, ou talvez preocupado demais com o trabalho que vai dar. Se exponha, desde que isso seja para Jesus. Mergulhe de cabeça. A nossa vida vai continuar quebrada, enquanto a gente não seguir na direção de Cristo. Eu tenho um desafio para você essa semana, para que isso se torne mais prático. Tem que separar um tempo ao longo dessa semana para ficar sozinho. Pegue um papel, faça isso. Eu acho que é um exercício muito legal. E escreva todos os seus pecados, todas as coisas que Deus tem falado com você e você não tem feito. Tudo aquilo que você sabe que você faz sabendo que Deus não gosta disso, escreve mesmo. Depois, ore por cada um desses pecados. Creia que Deus já os conhece. Mas Ele está te chamando para confessar, porque a confissão gera o arrependimento, e o arrependimento gera a confissão. E essas coisas são cíclicas, e Deus vai nos chamar a nos arrepender deles. E creia que Jesus está te perdoando. Se você quiser, tem alguns versículos que a gente gosta de repetir nessa hora. Por exemplo, 1 João, capítulo 1, verso 9, que diz o quê? 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Outro legal também é Colossenses 2, 13 e 14. Colossenses 2, 13 a 15, né? Que vai falar que Ele rasgou toda a dívida, né? Toda a dívida que a gente tinha e colocou lá na cruz. Gente, acreditar nisso é muito radical. É meio doido.
mas eu quero te convidar a viver essas radicalidades. Pensa rapidinho no que Jesus fez. E se hospedar na casa de Zaqueu é algo que deve ter gerado tantos comentários. Pô, esse Jesus é um aproveitador. Ele quer ir lá só porque a comida é melhor. Ele quer ir lá só porque Zaqueu é rico. Eu sabia que ele não era isso tudo que falavam dele. Eu sabia que no final ele era um interesseiro. Ele deve levar uma oferta de Zaqueu. No fundo ele está... E quantas coisas vão sendo ditas. Mas eu vou encerrar. Ouça isso. Jesus é radical demais para a nossa lógica. Então, para de querer olhar para Jesus com lógica. Não tem lógica. Agora ele fez isso em outro texto. Ele vai lá na casa de um sacerdote. Ele recebe o outro no escuro da noite, na madrugada, na sua casa e fala da salvação. Ele não vive de acordo com a nossa lógica. Ele vive de acordo com a verdade. E ele nos chama a fazer isso também.